A Constituição de 88, ela foi muito clara ao dizer em seu artigo 1º, parágrafo único, que todo poder emana do povo e seu nome é exercido. E o poder, a representatividade do povo, está aqui na Câmara dos Deputados, e está no Senado Federal, e está também na Presidência da República. Esses três foram os representantes eleitos pelo povo para comandar os destinos da nação. Também a Constituição estabelece que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Isso quer dizer que cada um, nobres professores, vai cumprir a sua tarefa, a sua missão constitucional, sem invasão da atribuição do outro poder. O que nós temos visto ao longo desses mais de 20 anos, infelizmente, é uma atuação indevida, e na separação dos poderes está a legitimidade democrática. Mas nós temos visto nos últimos 20 anos, mais de 20 anos, uma intromissão indevida, infelizmente, do Supremo Tribunal Federal na esfera de atribuição dos outros poderes, desta casa, do Senado e também do Poder Executivo. O doutor Rodrigo Marinho citou 3 casos, o caso do delegado Ramage, que hoje é deputado federal, mas não começou ali, doutor Rodrigo. Na verdade, começou no governo da presidente Dilma, quando a presidente Dilma nomeou o atual presidente Lula para ser ministro-chefe da Casa Civil. E o ministro, salvo engano, Gilmar Mendes, eu não quero, para não errar o nome, não é? Suspendeu aquela nomeação. Ora, isso é uma interferência absurda numa competência exclusiva da presidente da República, não é? E na segunda etapa, isso é uma coisa que eu posso falar também, houve também no governo do presidente Temer, ele nomeou uma deputada federal, a deputada Cristiane Brasil, para o Ministério do Trabalho, foi anunciado, e um ministro suspendeu. O senhor disse que foi a ministra Carmen Lúcia, né? Que fez a suspensão. E eu não sei quem foi. E, na sequência, houve a do deputado Ramage. Então, esses 3 exemplos são suficientes para caracterizar a intromissão indevida do Supremo Tribunal Federal nas atividades do Parlamento. Muito bem, como a senhora do público está dizendo ali que foi pedido de um parlamentar, infelizmente, essa casa, alguns parlamentares têm agido, quando não consegue levar um projeto de lei adiante, vai buscar guarida no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma realidade que as casas legislativas da nação tem que entender que tem responsabilidade sobre isso, porque se não levasse ao Supremo Tribunal Federal, não haveria essa decisão. E aí eu vi num vídeo, vi recentemente, mas o vídeo é antigo, o ministro Fux dizendo, olha, nós decidimos aqui porque os parlamentares trazem, porque eles não querem se incomodar com os seus eleitores para o Supremo Tribunal Federal decidir, e disse mais porque nós não temos contas a prestar. Então, numa nação democrática, jamais poderá existir um cidadão que não tenha contas a prestar à coletividade, aos patrões, os patrões de todos nós, eu sou um servidor público aposentado, é o povo que paga o imposto, eu também sou um pagador de imposto. Mas essa intromissão do poder judiciário, uma das mais características, aconteceu quando da presidência do ministro Joaquim Barbosa. Ele determinou que os cartórios registrassem os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Ora, a Constituição é clara ao dizer que a união, a família é constituída por homem e mulher, e a lei incentivará a transformação da união em casamento. E o Código Civil estabelece isso com toda tranquilidade. Não houve uma reação do parlamento com relação a isso, porque, vejam,
deputados aqui presentes. Quando a Câmara e o Senado editam uma lei, ele está cumprindo a vontade do povo que o delegou para editar aquela lei. Mas quando o parlamento silencia, também está cumprindo a vontade do povo. É dizer que o que já está estabelecido está bom, não precisa ser modificado. E o Supremo Tribunal Federal trouxe para si essa atribuição que não lhe é devida. Então, o que nós temos visto, infelizmente, é o Supremo Tribunal Federal colocar no mundo jurídico norma inexistente, como, por exemplo, colocar em injúria real a questão de homofobia e tudo mais, para transformar em crime hediondo, colocar no ordenamento jurídico situações que o parlamento, com a intervenção do executivo, no caso de lei com sanção, não colocou no mundo jurídico. Ou retirar do mundo jurídico aquilo que o parlamento e o poder executivo colocaram no mundo jurídico. Então, 594 parlamentares debatem, claro que as leis não são feitas por unanimidade, mas é aprovada pela maioria, qualificada ou não, e um ministro, sozinho, se atribui o poder de retirar essa lei do ordenamento jurídico e, mais do que isso, fazer a sua decisão vigorar por tempo indeterminado. Então, essa grita que houve recentemente com relação ao pequeno ajuste que o Senado fez em relação a dizer, olha, questões que envolvam retirada do ordenamento jurídico, há de passar pelo colegiado, e esse é o princípio. Eu fui juiz de 91 a 2013 e fui desembargador de 2013 até 2022. E no colegiado, o princípio do colegiado, primeiro, é a prevalência da vontade da maioria. Vontade da maioria. E, em segundo lugar, a divergência. E nós estamos vendo hoje, infelizmente, na Suprema Corte do país, que em determinados temas não há divergência. Ali se instituiu os ilustres advogados. Eu sou um advogado novo, né, porque eu estou com a OAB desde outubro do ano passado, né, mas fui advogado 9 anos e meio antes de ser juiz. Fui conselheiro seccional da OAB, fui conselheiro federal da OAB. Eu estou falando isso porque eu recebi uma crítica outro dia. Esse cidadão acabou de sair da justiça, não sabe o que está falando. Até sei. Nessa matéria, até sei, porque eu tenho um bom passado nessa área. Não é? Não é? Então, essa invasão de competência, ela não é saudável para o relacionamento dos poderes. A Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Então, essa harmonia passou a ser sinônimo, infelizmente, ilustres advogados, de converscote. Eu pergunto, qual sentido tem um parlamentar ter telefone e ser amigo íntimo de ministro do Supremo Tribunal Federal? Qual interesse tem ministro do Supremo Tribunal Federal de ser amigo íntimo de senadores? Isso tudo está infelizmente, prerrogativa de foro. O Supremo não julga os senadores não julgam os ministros do Supremo, e fica essa troca de favores, nós vamos dizer assim. Olha, eu fui, como já disse, mais de 30 anos juiz aqui. Nesse tempo, eu fui na casa de 2 ou 3 advogados, por questões pontuais, em razão de posse de advogado que foi da OAB para o tribunal, e algum advogado fez alguma manifestação, alguma festa, algum jantar, e eu compareci. Fora disso, não. Participei de coisas institucionais. Mas é difícil você verificar que, durante o dia, o ministro dá uma decisão e que à noite ele está em conferência com o advogado ou com os senhores senadores, que são os seus julgadores. Então, essa irmandade que se formou no nosso país, ela não pode ser tida como uma normalidade. Isso não é a normalidade de um julgador. Qual o sentido de um ministro do Supremo Tribunal Federal interferir em nomeação de membros para o STJ, para os tribunais regionais federais,
ou até mesmo para os tribunais estaduais, interferir para que candidato tal seja o indicado, isso não é próprio do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma atividade própria do parlamento. O parlamentar, fazer interferência junto ao presidente da República, não importa qual seja o seu viés político, não importa, o presidente da República que está lá no exercício, esse sim tem legitimidade, nós podemos não concordar com as indicações que o presidente faça, que ele faça em razão das nossas posições, mas não podemos tirar a legitimidade. A legitimidade da indicação, essa é indiscutível. Agora, quando o ministro Supremo interfere em indicação para as outras cortes, nós vimos agora recentemente, os jornais publicam, não sei se é verdade, deve ser, que os 2 juristas que foram para o Tribunal Superior Eleitoral foram indicados pelo presidente da Corte, Alexandre de Moraes. Isso não está correto. Isso retira a independência. O Supremo Tribunal Federal, nas palavras do senhor ministro Barroso, não é? Disse num evento de magistrados lá no Rio Grande do Sul que o Supremo conquistou poder político. E eles, infelizmente, estão agindo como um partido político. O Supremo Tribunal Federal, infelizmente, está agindo como se fora um partido político acima do parlamento e acima dos partidos verdadeiramente constituídos, conforme a legislação, para atuar em defesa da coletividade. Então, é claro que isso vai dar errado. Olha, amigos, eu fui dirigente de associação em 8 mandatos. Fui vice-presidente da Associação Nacional, fui diretor 8 mandatos na minha associação, fui presidente da minha associação aqui em Brasília 2 vezes, e eu recebo, deputado Lafayette, todos os dias mensagens, agora não muito. No começo o pessoal mandava muita mensagem para mim, Sebastião, olha isso. Mas depois da minha fala do Supremo, no dia 13 de setembro, quando eu ligo, eu não ligo mais, mas quando eu ligava, o pessoal fazia assim, ô Tião, tudo bom? Passa aqui. Eu já desligava. Então eu entendi que eles não querem falar comigo ao telefone, não é? Então eu já pergunto, você está no tribunal? Estou. Ok, eu passo lá, eu tomo um cafezinho, bato um papo. Então veja, hoje eu sou a pessoa vigiada. Eu não sou criança. Não tenho ilusão de que legal ou ilegalmente eu estou sendo escutado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Que legal... E legal não é, porque se eu estiver sendo escutado em inquérito ilegal, isso não é legal. Mas todas as minhas mensagens estão aqui. Para quem quiser ver, olha, gente, quem não quiser mandar mensagem, para mim não mande, que eu não apago, fica tudo aqui. Tá bom? Eu posso mostrar aqui, se eu passar aqui o WhatsApp, tem todas aqui. Não é? Então, a minha vida é completamente limpa. Então, eu quero dar uma contribuição, deputado Rui Falcão, no sentido de... eu queria dar essa contribuição, no sentido da Suprema Corte voltar ao seu caminho da normalidade. Eu, enquanto juiz, eu não concedi uma entrevista. Eu fui corregedor da Justiça Eleitoral do Distrito Federal, tomei posse em 22 de abril do ano passado, e a minha fala, no momento da posse, foi: juiz não é celebridade, juiz não tem rede social, juiz deve falar no processo que lhe é submetido pelos advogados, defendendo o interesse das partes e proferir a sua decisão. Então, o fator, e eu fui ter rede social a partir de abril deste ano por necessidade de interagir com entrevista com outras pessoas. Então, quando o Supremo Tribunal Federal faz todas essas intervenções e o ministro faz manifestações de natureza política, ele não apazigua a nação, não apazigua. Nós tivemos uma eleição muito acirrada o ano passado. Então, caberia à Suprema Corte ficar no seu papel constitucional, esperando as ações para decidir. E aí traria a paz social necessária em uma nação dividida politicamente. Mas quando o ministro se acha no direito de dizer, olha, falas infelizes,
Dizer, olha, o partido tal massacraram o senador da Bahia porque deu um voto declarado em determinada matéria, como se o senador não tivesse a liberdade de votar da maneira que ele ou sua corrente política achou da melhor forma. Dizer, olha, isso foi uma traição ao Supremo. No momento que ele faz isso, o Supremo atrai para si uma animosidade que é desnecessária. Não precisaria isso. Quando o ministro Supremo, mais do que as suas decisões desastrosas que tem tido nos últimos tempos, a fala dos senhores ministros diariamente, em tweets se manifestando sobre absolutamente tudo, mas se manifestando até sobre processos que eles vão julgar no futuro. Quando a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu sobre questão de aborto, o ministro Barroso prontamente disse, olha, nós temos lá aqui no Brasil, e fez umas considerações. Então, antecipando posicionamento de um processo submetido à sua jurisdição, que se qualquer juiz de primeira e segunda instância fizerem, é afastado imediatamente. E o que nós temos? Nós temos uma lei complementar 35 do ano de 1979, portanto há 44 anos, que é uma lei que regula a atividade dos juízes. Nós temos a Constituição desde 88 há 35 anos e o Supremo Tribunal Federal não manda para o Parlamento uma lei regulamentando a atividade do juiz. Por quê? É interessante para o Supremo dizer, olha, isso daqui está valendo da Lei Complementar 35. Isso aqui não está valendo, não é? E esses senhores, eles não têm controle de nada. O CNJ tem atribuição até o STJ, até os tribunais superiores, mas sobre o Supremo não tem. Se pegar a Constituição, está lá. O Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, o segundo órgão é o CNJ. Então, os ministros eles não têm controle. O único controle que tem é através do Senado Federal, que, infelizmente, tem se omitido no dever de fiscalização. Quando o senhor senador Rodrigo Pacheco diz, olha, eu jamais abrirei um processo contra o ministro Supremo, ele está dizendo, você tem carta branca para agir do jeito que você quiser. Eu não sei nem hoje, não pode nem falar mais carta branca, porque já dá um mimimi, eu sou preto, e eu não gosto de preto vitimista. Olha, eu vou dizer para vocês, com toda essa questão de racismo no Brasil, ela já está chata demais. Lá no meu futebol, todo mundo chamava de negão. Ninguém chamava de, ô negão, vai jogar hoje? Bom, e está tudo certo, e vamos jogar, e tudo mais. Mas hoje tudo virou motivo de mimimi. Então, eu não tenho mais esperança de que, deputado, de que o Supremo Tribunal Federal ele não vai retroceder na sua escalada autoritária. Essa Câmara colaborou muito quando permitiu a prisão ilegal e abusiva do deputado Daniel Silveira. Então, essa Câmara dos Deputados, ela é responsável por esse avanço que aconteceu. Veja quando prenderam o senador Delcídio Amaral, prontamente o Senado se reuniu e disse, não vai ficar preso. E cumprimento agora o deputado José Medeiros, Hein? Foi o Aécio, né? O deputado Zé Medeiros, do Mato Grosso, que acaba de chegar aqui. Hein? Que foi o Aécio, né? Então, enfim, mas o Senado agiu e a Câmara não agiu. Para encerrar, senhor deputado Rui Falcão, eu vejo agora chegando aqui os ilustres advogados que são vítimas do Supremo Tribunal Federal nas suas funções, doutor Larissa, doutor Ezequiel, doutora Gabriela, são vítimas porque são abusados em suas prerrogativas. Eu também, de certa forma, sou vítima. Doutora Caroline Siebra, eu falei Gabriela, né? Então, minha contribuição é essa, dizer que se o Senado não agir para parar o Supremo Tribunal Federal, nós, o povo brasileiro, independente do parlamento, que foram eleitos para defender a população, e é vergonhoso que uma comissão para investigar abuso de poder do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral tenha demorado tanto tempo para conseguir o número mínimo de assinaturas. É vergonhoso. Então, diga aos senhores do Supremo Tribunal Federal, Vossas Excelências não vão retroagir porque tomaram gosto pelo poder. Mas, se o parlamento não agir, nós, o povo brasileiro, vamos agir para mudar a situação. Muito obrigado.